Bom dia e boas-vindas a essa oficina chamada Música e Imigração nas Favelas do Rio de Janeiro. Esse evento é coorganizado pelo Grupo de Trabalho Geografias de Injustiça no Center for the Study of Social Difference at Columbia University, o Museu Sankofa da Rocinha, o Observatório de Favelas no Complexo da Maré e o Instituto Moreira Salles. Para aprender mais sobre o nosso grupo de trabalho e projetos atuais, visite o link no chat que eu coloquei e lá pode aprender sobre os nossos projetos atuais e futuros. Sou Ana Paulina Lee, professora do Departamento de Culturas Latino-Americanas e Ibéricas na Universidade da Colômbia, Nova York. Hoje tenho a grande honra de apresentar a Camila Daniel, professora do Departamento de Ciências Administrativas e Sociais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Recipiente de inúmeras bolsas e honras acadêmicas, atualmente a professora Daniel é o Tinker Visiting Professor no Instituto de Estudos Latino-Americanos na Columbia University. Ela é pesquisadora, ativista e antropóloga, e suas pesquisas concentram na formação de identidades raciais, dança e migração no Brasil, Peru e os Estados Unidos. Ela vai começar a oficina com algumas atividades e um debate teórico. Sem mais demoras, passo a palavra para a professora Camila Daniel. Oi, pessoal, bom dia a todos e todas e todes. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. Vocês estão me ouvindo bem? Ótimo. Estou muito feliz e honrada de estar aqui com vocês. E, para mim, é uma alegria muito grande estar nessa conexão Rio, Rocinha e Maré. E eu, há muitos anos atrás, quando fui aluna de mestrado, eu participei de um projeto na Maré. E eu sou de Anchieta, na periferia do Rio de Janeiro. Então, para mim, é uma honra estar aqui nessa conexão entre tantas latitudes diferentes. E hoje eu queria fazer uma atividade com vocês, que é meio experimental, e a minha proposta é a gente juntar teoria com arte e reflexão sobre quem nós somos no mundo. Então, é uma proposta muito grande em 20 minutos. Mas eu queria convidar a todos e todas e todos que pudessem separar papel e caneta ou alguma outra forma de anotar. E aí eu vou fazer alguns exercícios de escrita criativa e a gente vai começar assistindo um vídeo. E enquanto você... Não, calma, a gente agora vai só assistir o vídeo. Depois eu conto o que mais a gente vai fazer. Mas então, separem já papel e caneta. Depois que tiver separado, voltem aqui, que agora a gente vai assistir um vídeo. Vou compartilhar a tela com vocês e a minha tela sumiu do vídeo que eu ia compartilhar. Espera aí. Um momento. Calma aí que não sei por que o vídeo que eu separei não está aparecendo como eu imaginei, mas espera aí que eu vou abrir em outro meio. Que os imprevistos eventualmente acontecem. Mas a gente resolve. Pronto. Então, se preparem, que vamos agora assistir um vídeo. Espera aí, eu acho que eu estou ficando nervosa e minha tela está... Ah, já sei, eu acho que é porque eu coloquei em tela inteira. Calma aí, gente. Oh, here we go. Tenía 7 años apenas.
Apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron, ¡negra! 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 ¿Soy acaso negra? Me dije. Sí. ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Yo odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! 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 Pasaba el tiempo y siempre amargada. Seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¡Y cómo pesaba! Me alacié el cabello, me volvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. ¡Negra! 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 Hasta que un día que retrocedía y que iba a caer. ¡Negra! 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 ¿Qué? ¿Y qué? ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra soy! ¡Negra! ¡Negra soy! ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra soy! ¡Negra! ¡Negra soy! Yo y en adelante no quiero raciar mi cabello. ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, 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 negro! Al fin comprendí. ¡Al fin! Ya no retrocedo. ¡Al fin! Y avanzo segura. ¡Al fin! Avanzo y espero. ¡Al fin! Y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí. ¡Al fin! Ya tengo la llave. Negro, 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 negro. Bem, agora eu quero que vocês peguem... Oh, um momento. Preciso desligar a música. Agora a gente vai ficar sem Vitória. Antes de eu falar sobre o vídeo e a teoria, eu quero que vocês peguem o papel e a caneta que eu falei antes, e eu vou marcar aqui no relógio 1 minuto para vocês escreverem o que vocês sentiram com o vídeo, escreverem o que vier, da maneira que vier. 1 minuto. Faltam 15 segundos. Pronto, tempo esgotado.
Guardem o que vocês escreveram, porque a gente vai voltar a trabalhar na obra de vocês. Bem, esse poema se chama Me Gritaron Negra, e ele foi composto e declamado por Victoria Santa Cruz. Não sei se vocês conhecem, alguém aqui conhece Victoria Santa Cruz? Se alguém já conhece ela ou o poema, coloca aqui no chat. E ela foi uma artista, pesquisadora, intelectual afro-peruana, e ela tem um papel muito importante no processo de reconstrução das manifestações culturais afro-peruanas, que servem de base para o movimento político afro-peruano contra o racismo antinegro no Peru. E a Vitória teve uma trajetória muito reconhecida, nacional e internacionalmente, mas uma coisa que poucas pessoas sabem é que, por trás das obras artísticas da Vitória, ela também desenvolveu conceitos muito profundos que tinham como proposta reconhecer a ancestralidade afro-peruana, que no contexto do Peru, o Peru tem as suas especificidades que eu não vou conseguir explicar aqui, mas a população afro-peruana ela é muito facilmente preterida no imaginário nacional peruano, inclusive poucas pessoas, às vezes, imaginam que no Peru também existam pessoas negras afro-peruanas. E aí, um desses conceitos que ela constrói é o conceito de ritmo interior. E é esse conceito que eu gostaria de discutir hoje brevemente com vocês, para a gente continuar o exercício. De acordo com Vitória Santa Cruz, o ritmo interior é um modo como todos os seres vivos, humanos e não humanos, a natureza, funcionam de acordo com um ritmo, e esse ritmo, em nós humanos, a gente encontraria quando nós estivéssemos em contato com as profundezas do nosso ser. E esse contato com as nossas profundezas nós conseguiríamos desenvolver quando nós conhecêssemos a produção cultural do grupo a qual pertencemos. E aí ela começou essa teoria pensando no caso dos afro-peruanos, o quanto buscar essa produção cultural afro-peruana, essa produção cultural que muitas vezes era preterida pela cultura hegemônica. Essa seria a forma dos afro-peruanos encontrarem o seu ritmo, e esse ritmo estaria, inclusive, teria um sentido de resistência, porque ele não seguiria o ritmo da sociedade capitalista ocidental, que, no caso das pessoas negras, impõe um ritmo vinculado à produção e à exploração, seja a exploração do trabalho, seja a exploração da subjetividade, seja a exploração como objeto sexual. Então, tomar tempo para produzir culturas tradicionais, e aí eu estou chamando tradicional para fazer um contraponto à cultura hegemônica, e ela, inclusive, critica essas divisões entre o tradicional e alta cultura, digamos assim. Então, encontrar esse ritmo seria possível para nós, seres humanos, se nós valorizássemos e nos conectássemos a essa produção cultural dos nossos grupos de origem, que seriam eles as nossas raízes. E aí ela começa desenvolvendo essa teoria na experiência afro-peruana, e ao longo da vida ela propõe esse como sendo o ritmo interior, como sendo o ritmo que nós encontraríamos, inclusive, no silêncio, na nossa conexão com os seres não humanos e na conexão com os nossos grupos de origem. E o poema dela, Me Gritaron Negra, é um grande exemplo de como a Vitória Santa Cruz ela tem um livro em que ela explica o conceito do ritmo interior, o ritmo interior, e na sua produção artística, esse conceito ele fica materializado. E um exemplo disso é esse poema, Me Gritaron Negra, em que, além de ser um poema, ele é acompanhado pelo cajón, que é um instrumento afro-peruano. Ele é um poema musicalizado, que, inclusive, ela usa as palmas também para musicalizar e a linguagem corporal. Então, na verdade, o poema eles são várias linguagens ao mesmo tempo, e linguagens que remetem a uma experiência negra, que é da Vitória Santa Cruz,
mas que também é uma experiência negra que se comunica com muitas outras experiências negras na diáspora. E eu, particularmente, tenho muito carinho por esse poema. Eu trabalho com imigrantes peruanos há 10 anos, e a minha entrada oficial na comunidade peruana foi através desse poema, porque me convidaram para recitar esse poema. Bem, agora vocês terão mais 1 minuto para continuar o que vocês estavam escrevendo, mas agora adicionando sentimentos, reflexões, ideias que vocês estão pensando agora que eu adicionei a informação do conceito de ritmo interior. 1 minuto. Quinze segundos. Ok, tempo esgotado. Bem, agora eu gostaria de convidar 3 voluntários para compartilhar os seus escritos e reflexões, e seu brainstorm, nuvem de ideias. Vamos ver, alguém se candidata, se oferece. Eu posso chamar pelo nome, mas eu acho isso não gosto de deixar as pessoas constrangidas, né? Eu posso me candidatar, mas eu sou da equipe de produção. Não tem problema, estamos todos e todas e todos juntos. Pode ir. Pode ler no microfone? Estou sem câmera, mas posso me... aqui, eu estou vendo as manifestações agora aqui no... Vamos então, Carol, você pode ler, por favor, e depois Tom. Posso sim. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Então, o meu primeiro texto foi: eu sinto a pulsação e o poder da arte negra, que impulsiona e fortalece a autoestima, o amor próprio e comunitário. Esse foi o meu primeiro texto. E o segundo foi: à medida que nos aprofundamos em nossas múltiplas identidades, nossa arte expressa a força e os afetos do processo dessa descoberta. Ótimo, obrigada, Carol. Tom, você pode ler, mas ler tudo como se fosse sem nenhuma interrupção, como se fosse um texto só, por favor. Tá. A leitura social estigmatiza as vivências e define identidades antes do sujeito. O ritmo interior conecta as vivências do indivíduo com o grupo social, criando pertencimento, identidade e retomando a subjetividade pela arte coletiva. Que ótimo, que ótimo. E agora, no nosso muito obrigada, alguém mais gostaria de compartilhar rapidamente? Deixa eu ver aqui no chat se alguém... Aqui, Ariane? Sim, estão me ouvir? Sim. Perfeito. Então, para o vídeo,
É para ler tudo junto, né? Vou ler tudo junto. Isso, lê tudo. Perfeito. Ocupação se faz com o corpo. Me faço e me encontro nesse gesto. Me sinto inteiro, parte ou quase, quase completo. A água começa a descer dos pés. Uau! Obrigada, pessoal, que lindo! Então, esse exercício, ele ajuda a gente a conectar a reflexão teórica, e esse é um trabalho que Vitória Santa Cruz faz de uma maneira muito profunda e que, lamentavelmente, poucas pessoas sabem. E a Vitória, ela escreveu pouco, e ela escreveu pouco de propósito, porque ela critica a divisão, a hierarquia entre a escrita e a fala, a divisão entre o pensamento e as emoções, a divisão entre o saber formal e os saberes populares. Então, ela tentou quebrar essas barreiras, e, infelizmente, poucas pessoas sabem disso. Ao mesmo tempo, esse exercício mostra o quanto a gente pode juntar tudo, inclusive nos inspirando na Vitória. Então, a gente pode ter uma reflexão teórica e dessa reflexão teórica a gente expressá-la artisticamente, e na expressão artística a gente desenvolver, expandir as nossas subjetividades, principalmente nós, pessoas periféricos, que sofremos com o embotamento das possibilidades de expressar e desenvolver as nossas subjetividades, e nesse processo a gente reavaliar e reanalisar a nossa relação com o nosso espaço, com as nossas histórias, e olhar criticamente para a história oficial e buscar formas de resgatar as nossas histórias silenciadas, que com certeza muitos de nós periféricos temos muitas histórias silenciadas, e eu particularmente estou no meu processo de buscar as minhas. Então, com Vitória Santa Cruz eu quero fechar. Eu quero explicar um motivo nos meus últimos minutos, que eu já vi que estão acabando, que eu trouxe o poema sem a tradução de propósito, porque as línguas, ao mesmo tempo que as línguas são importantes, elas também fazem parte do processo de colonização, de impor fronteiras entre as nossas experiências. E o poema da Vitória Santa Cruz, ainda que nós não consigamos entender cada palavra, existem outras mensagens ditas para além das palavras. As palavras são uma forma de expressar, mas elas não são as únicas. Então, a linguagem corporal, o ritmo, o som do carrom compõem a mensagem do poema, que eu tenho certeza aqui que todos e todas e todos conseguiram entender, ainda que não tenham entendido uma ou outra palavra. Então, essa foi a minha proposta para vocês. Obrigada por vocês terem topado. Obrigada, Tom, Carol e Ariane, por terem compartilhado aqui publicamente. E foi um prazer estar com vocês. Obrigada, Camila. Muito bom. Agora eu vou passar a palavra para a Ana Luísa de Abreu, para fazer as apresentações do Slam das Minas. Alô, alô. Vamos lá. Bom dia a todos, todas e todes. Tenho a honra aqui de participar com esse grupo maravilhoso desse momento, que de alguma forma celebra, né, o desenvolvimento e a maturidade do nosso processo coletivo. Eu gostaria de apresentar Tom Grito e Gênesis, integrantes do coletivo Slam das Minas. Tom Grito é poeta, dedica-se à poesia falada
e as micro-revoluções político-sociais onde a poesia se incinera, afaga, afeta e transforma. Pessoa não binária, transmasculine, utiliza pronomes masculinos e neutros. Entusiasta de cena de poetry slams e saraus de poesia no Brasil, interessa-se também pelo estudo de plataformas para possibilidade de extensão poética, como a performance audiovisual, poesia sonora e teatro. Participou ativamente da fundação dos coletivos poéticos Tagarela, Islã das Minas RJ e Transpoetas. É residente de pesquisa em artes no Museu de Arte Moderna do Rio, em 2021, e neste ano apresentou-se o Slam BR no segundo torneio amistoso online Abya Yala, ficando na 4ª posição entre poetas de Latinoamérica e Haiti, campeão da final do Islã das Minas SP 2021. Gênesis Oliveira, poeta, slammer, contadora de histórias e atriz. É uma das organizadoras do Islã das Minas RJ, uma batalha de poesia só para mulheres que acontece no Rio de Janeiro. Publicou seu primeiro livro infantil, Cadê Martim?, pela Chiado Editora, e seu livro de poesia, Delírios de Resistência, pela Padê Editora. Tem participação no livro Identidades, da editora Conexões, uma coletânea com 18 escritoras negras. Em publicações independentes, integra o primeiro caderno de poesia do Islã das Minas RJ e seu fanzine, O Poema Sai Enquanto Você Entra. Em 2019, participou do primeiro slam de poesia que aconteceu no Rock in Rio, no Espaço Favela. Idealizadora do programa de entrevista afrofuturista Mapas para o Futuro no YouTube, tem sua poesia na abertura do novo álbum da cantora Zélia Duncan, Eu Sou Mulher, Sou Feliz. Em 2019, estreou como atriz na websérie LGBTQIA+, Contos Latentes Extremos, no YouTube. Em 2020, atuou na peça online Coruja, Borboleta, Pássaro, Serpente ou Depende, da companhia teatral Karma Ciclos, no YouTube. Bem-vindas, bem-vindes. Espero que seja uma ótima experiência conjunta aqui conosco. Bom dia. Oi, pessoal. Quer começar, amiga? Não, pode começar. Bom, pessoal, eu sou o Tom Grito, né? Eu sou, como a Ana Luísa já apresentou, mas é importante falar, os meus pronomes são masculinos e neutros. Eu sou uma pessoa não binária, né? E eu sou um dos fundadores do Islã das Minas RJ, né? A gente trouxe uma perspectiva mais histórica para vocês e um poema, né? Foi a ideia que eu dividi o tempo com a Jenny, são 20 minutos, mas eu acho que a gente pode falar também um pouco de como a gente pensa o processo do Islã, porque o Islã nasce em Chicago, nos Estados Unidos, na década de 80, por um cara chamado Mark Kelly Smith, e chega em São Paulo em 2008 pelas mãos da Roberta Estrela Dalva, que é uma poeta aqui do Brasil. E a Roberta estava numa pesquisa do teatro hip hop quando ela achou o Islã. Então a Roberta já é de um coletivo vinculado ao hip hop. Então o Islã chega pela porta de São Paulo e pela porta do hip hop no Brasil. Isso já dá um caráter político muito importante assim para o Islã, que isso não necessariamente acontece em outros países, né? O Islã, ele é uma batalha de poesia onde o poeta tem 3 minutos para falar um poema autoral, sem acompanhamento musical, sem uso de adereços, e tem uns jurados, 5 jurados, que são escolhidos da plateia, que vão dar notas de 0 a 10. É essa brincadeira, o Islã, um jogo. E essa competição, né, ela surge com essa ideia mesmo de tentar trazer a poesia mais para a oralidade, tentar conectar as pessoas de alguma forma com a poesia. Só que quando chega em São Paulo, nessa constituição já mais voltada para o hip-hop, a Roberta tenta divulgar o slam com a galera do teatro, mas também com a galera do hip-hop, né? E em 2011, mais ou menos, acontece o primeiro slam, que é na rua, com o Emerson Alcalde. Ele faz o slam da Guilhermina, na estação de metrô Guilhermina Esperança, que é uma estação lá já Zona Leste de São Paulo. Eu às vezes confundo Zona Leste com Baixada Fluminense, não sei porque, para mim é uma conexão
automática. Eu imagino a Zona Leste muito parecida com a Baixada do Rio. Bom, e aí, porque tem essa identidade cultural própria, que eu acho que a Zona Leste tem e a Baixada aqui também tem. E aí, esse é o primeiro slam que acontece na rua, né? Onde eles fazem do lado de fora da estação de metrô, numa pracinha. Isso já muda também a perspectiva de quem são as pessoas que estão ali e como que isso vai acontecendo. Daí, em 2013, estava na época do golpe do Temer, né? E as manifestações acontecendo muito fortemente nas ruas, e aí acontece o primeiro slam do Rio de Janeiro, que foi o Tagarela. Ele era feito no megafone, na rua, de forma bem experimental e sem tempo limite para falar poema, e também algumas regras do slam eram quebradas, assim, tipo, né, podia usar elementos, figurino, o que você quisesse, era bem experimental. E eu participei da primeira batalha do Tagarela. Eu era a única pessoa que não era um homem cis na batalha do Tagarela, né? Na ocasião, eu ainda tentava me identificar como mulher. Então, teoricamente, a única mulher naquele coletivo que participou da batalha. Eu fiquei trabalhando durante 2 anos com esse coletivo do Tagarela, produzindo esse evento. Nessa época, eu larguei tudo que eu fazia e comecei a trabalhar com produção cultural. Eu era professor de educação física, tinha uma carreira que eu abandonei para poder ser poeta. E então, em 2013, surge o primeiro slam. Não foi na época do golpe do Temer, não. Isso eram manifestações de 2013. Era outra época. E aí, em 2017, que foi o golpe do Temer, a gente fundou o Slam das Minas RJ, na perspectiva de ir para a rua, fazer algum manifesto, alguma performance. Aí eu estava com um grupo de amigas e eu falei, gente, a única coisa que eu sei fazer é slam. Então, a gente resolveu fazer o Slam das Minas. A gente já existia Slam das Minas no Distrito Federal, que surgiu em 2015, com a Tatiana Nascimento, que é uma pesquisadora negra daqui do Brasil. E em 2015 mesmo, a gente teve na FLUP, que é uma festa literária das periferias, é o nome. Que é eu, Tatiana Nascimento, Luz Ribeiro, Yasuno Noguchi e Mari Félix. A gente ficou hospedado no mesmo quarto, que a FLUP é tipo uma residência para poetas de slam. Então, eu atribuo essa hospedagem no mesmo quarto à expansão dos slam das Minas do Brasil, né? Porque a Luz Ribeiro fundou o Slam das Minas de São Paulo, eu e a Iasu fundamos o Slam das Minas do Rio, e a Tati Nascimento estava nessa vivência ali com a gente, tinha fundado o do DF. No mesmo ano que nasceu o nosso, nasceu o Slam das Minas da Bahia. Bom, e o Slam das Minas ele tem esse recorte de gênero mesmo, só podem falar no microfone pessoas trans ou mulheres, né? Não podem falar homens cis. E desde o começo isso teve alguma resistência, mas ao mesmo tempo criou essa sensação de acolhimento, pertencimento e alguma segurança para que você possa falar sobre o opressor sem ser violentado ali pela presença dele de alguma forma. Bom, isso foi durante esse processo, a minha transição também estava acontecendo desde o começo, né? Eu transicionei dentro do slam e eu atribuo também a segurança de poder ser artista, de poder viver do meu trabalho. Eu também atribuo isso à possibilidade de eu conseguir fazer minha transição. E eu já estou encerrando aqui o meu tempo, que eu tenho que dividir com a minha amiga Gênesis, mas eu quero falar um poema que tem relação com tudo isso que eu estou falando, porque a gente entendeu que o slam é uma ferramenta, uma tecnologia mesmo dessa ideia de outras instituições para a formulação do pensamento, que não a universidade, né? Então, a gente também luta muito contra essa hierarquia da poesia acadêmica, da poesia canônica versus a poesia marginal. Então, quando Conceição Evaristo, que é uma poeta importante aqui, uma referência, uma mulher negra, ela tentou entrar na Academia Brasileira de Letras, que é um órgão antigo aqui, institucional,
né? E ela não conseguiu entrar. Então, eu fiz esse poema em homenagem a Conceição Evaristo. Eu queria ler isso para vocês. Viemos por meio deste manifesto contar quem somos e dizer que antes de não poder ser, coisa imposta pelo julgamento de pessoas, já éramos. Viemos diante das regras das gramáticas, existimos antes de sua colonização, pois somos nação antes da chegada da que ora se intitula, e aqui hoje nos denominamos aldeia quilombola de escrevivências. Somos aldeia, porque filhas dos povos nativos dessa terra, aqui já estávamos antes de tua escrita chegar. Antes da primeira carta de tua língua julgar nossas belezas, já fazíamos literatura. Somos queer, porque nossos corpos estranhos não seguem teus padrões estéticos. E antes de imporem tuas famílias, tuas medidas, teus cidadãos de bem, tua moral e tua ordem, aqui já estávamos, pois somos a poeira das estrelas, e brilhamos bem antes de tentarem nos reduzir a pó. Não cabemos na estética binária de tua língua normativa. Somos cada corpo possível. Somos plural. Somos quilombo. Quilombo urbano, das resistências literárias, das oralidades griot, das histórias de abás e orixás da roda ancestral. Pois antes do papel somos fogo e palavra. Antes da escrita somos dança e risada. Antes do medo somos batuque e trovão. Somos o desconhecido, o português, o valor antes do capital. Somos escrevivência. Pois nossas escritas falam de vidas, de sonhos ressignificados, de povos que recuperaram a estima, o afeto e o reflexo de nossas belezas ao olhar para a margem, e jogamos fora teus espelhos. Nossas cadeiras não são numeradas, pois não precisamos ordenar pessoas. Sentamos todos no solo ao redor de nossos olhares, pois somos um e nos reconhecemos. E nos reconhecemos pela arte de nossas escrevivências, pelo valor de nossos encontros, pela dor de nossos afetos, pela cura de nossa sabedoria ancestral. Somos o notório saber, a cultura, a arte, a literatura, o slam, a rima, o rap, a música, a roda, o griot. As mais velhas, as mais novas, as estranhas, aquelas que não cabem, as julgadas, as presentes, as invisíveis, as que sempre serão lembradas, as que estavam aqui antes de vocês, as verdadeiras imortais. Dessa forma, por meio desse manifesto, estabelecemos que aqui já estávamos, e aqui permaneceremos, e em círculo nos unimos com todas as brasileiras de tua aldeia quilombola de escrevivências e te convidamos a se reconhecer como nós e agradecer as que vieram antes de nós. Em uma especial saudação, aquela que nos fez perceber tudo isso. Gratidão, Conceição Evaristo. Somos as que aqui estavam antes da tua colonização. Somos, da literatura, a revolução. Agora eu passo a palavra para a Gênesis. É pouquinho tempo, né? E a gente divide. Sim. Sou Gênesis, eu estou no coletivo desde 2017, de 2017, né, Tom? Eu entrei no coletivo, eu conheci o Islã muito por acaso, assim, eu caí de paraquedas, mas eu digo que foi uma coisa que mudou minha vida, assim, o Islã mudou minha vida. Eu já costumava falar minhas poesias em sarau, já costumava falar, mas quando eu participei da minha primeira batalha do Islã, isso para mim foi como se fosse uma revelação, assim, foi para mim, me levou para um outro lugar. A palavra, né, a cura pela palavra, eu percebia nesses lugares e eu percebo o Islã como um resgate dessa ancestralidade, um resgate da cura pela palavra, não só pela palavra, mas também pela escuta. Então, tudo que o Tom, todos os eventos que tinham no começo, eles me chamavam, eu sempre estava ali querendo falar e o Islã me levou em lugares que eu nunca pensei que eu fosse estar, sabe? Como mulher negra, como uma pessoa periférica, me levou a lugares que eu nunca esperei estar pela palavra, e especialmente pela palavra falada, porque antes eu já pensava em ser escritora, mas não pela forma como eu falo, pela performance e tal.
Então, eu tenho muito carinho, assim, por esse trabalho, e ontem a gente fez um evento na rua, e a gente falou na rua ontem, e eu estava muito emocionada, assim, porque eu estava sentindo muita falta da rua, né? A gente tem esse trabalho que é na rua e a gente está aberto, está suscetíveis às energias da rua, mas é ali que a gente gosta de trocar os nossos afetos, né? Eu queria falar uma poesia que foi a poesia que eu falei ontem, eu vou falar Mana, porque eu estou fazendo as pazes estão com essa poesia. Essa poesia é uma das poesias que eu mais falo, e sempre tem um atravessamento assim de algumas mulheres com essa poesia, e eu, de tanto eu falar ela, eu passei a não gostar e tipo, ficar cansada dela, mas ontem eu fiz as pazes com ela e eu quero compartilhar ela com vocês hoje, porque a gente fica meio que meio cansado de falar as mesmas poesias, mas Você fechou, amigo. canta Leãozinho das vezes, então eu vou falar essa poesia também. Ela é uma poesia que fala sobre violência doméstica e eu escrevi ela no momento muito que eu estava muito oprimida, né, dessa violência, e foi aí no Islã onde eu consegui forças para falar, para reunir aquilo que eu estava pensando, aquilo que eu estava sentindo, e forças também para compartilhar com outras mulheres essas vivências, e eu sinto que eu fiquei muito mais forte a partir disso. Essa poesia começa: dói, um tapinha não dói, um tapinha não dói, um tapinha não dói, só um tapinha dói. Um tapinha dói sim. Mana, o tapa que ele te deu, em mim doeu. E agora eu entendo que sua garganta esteja fechada, mas minha língua é afiada e pela palavra eu vou retalhar o que nos fere. Se ele quebrou o vidro e lambeu o sangue para te calar na briga, eu abri as pernas e mostrei o buraco, que parece ferida, sangra, mas não morre, dá a vida, tá cego vagabundo, é por aqui que nasce e morre o mundo. E eu sei que mesmo abatida, você vai se levantar das cinzas, não porque seja fênix, mas porque é mulher, e cada dia nos reconhecemos amigas, bem que tentaram ensinar inimigas, mas na hora do pega pra capar, tu tinha uma aliada. Então, se tu bater o pé, eu fico do teu lado sempre. Nós duas se empoderando, planejando a ação e o vacilão chorando no portão. Foi procurar os amigos para alimentar o ego, se achando todo esperto. Tá procurando afeto? Mas não tem mais não. A casa agora está vazia, a cama que poderia estar quentinha está vazia. E vai continuar vazia se continuar achando que toda mulher é vadia. Continuar achando que precisa levantar a mão, porque é burro demais para saber conversar. Mas aqui não tem babá, nem babaca para te ensinar. Aqui se faz, aqui se paga. Continua negando seu karma. Mais falso do que nota de R$ 3. Paga de santo na igreja, não bebe cerveja, não murmura, só esmurra e quase mata, porque a Bíblia diz: não matarás, mas te mandar o papo reto, prefiro meu Satanás do que compartilhar o mesmo teto. Mas, ó, confesso, bateu a indecisão, é meu irmão. Te mandar para cadeia, te dar atestado de bandidão, ou fazer vingança com as próprias mãos. Mas não dá para regar, não. Meu pulso tá batendo a 180 de pulsação e a cara da tua mina tá toda arrebentada. Sorte que eu desviei da garrafada. Mana, se tu tá ouvindo isso agora, nunca dê a cara a tapa, porque eles batem e tua cara é muito linda para aturar covarde. Eu estou escrevendo para provar que poesia não é brinquedo e eu estou cansada de sentir medo. Eu estou cansada de ver macho bebendo à tarde na calçada e espancando na madrugada. Ou respeita as minas, as manas e as monas, ou eu boto minha boca no mundo. Acabo com tua arrogância em 3 lances, ou melhor, em 180. E não é só isso. A mulherada tá mais braba que o catiço. E eu sei que eu não ando só.
Vai falar mais um pouquinho, Tom? Não, o nosso tempo já acabou. Agora a gente passa para o debate, né? Mas eu acho que no debate aí deve ter oportunidade da gente compartilhar mais. Muito obrigada pelas intervenções e a poesia. Agora sim, vamos passar para o debate. Eu vou deixar o Fernando, que é representante do Museu Sankofa, e Lino, que é representante do Observatório de Favelas, para começar o debate e moderar a conversa a partir de agora. Vai lá, Fernando. Desculpa, Lino, deixa eu... É porque eu estou emocionado. Primeiro com a Vitória Santa Cruz, que é impressionante. Muito obrigado, Camila, por a gente ver um estudo sobre a América Latina. E é estranho porque a gente foi a base de trabalho durante toda a escravidão nessa exploração da América e a gente não se vê. Então, quando a gente vê um estudo afro-peruano, para mim é revelador. E ver a Vitória Santa Cruz fazendo essa performance é super interessante. E, ao mesmo tempo, é muito parecido. Aí já é uma pergunta direta, né, para o Islã das Minas, que eu como um estranho, eu vejo uma semelhança entre Vitória Santa Cruz e o Islã das Minas, né? Vocês se veem também como isso, de alguma forma, como uma conexão mesmo que desconecte, mas como a Camila falou, uma coisa do ritmo interior? Não, eu vou só também dar um salve geral aqui, agradecer demais, foi realmente muito impactante, assim, escutar essas falas, ver esses vídeos, ouvir essas poesias e ao mesmo tempo estar aqui escrevendo, né? Estar aqui nessa provocação da escrita criativa aqui. Eu, na verdade, queria fazer coro ao que o Fernando falou. Acho que a gente pode seguir por aí, começar com essa primeira provocação, tanto para o Islã, mas também para a Camila, né? Assim, acho que a Camila também não fez essa introdução do vídeo à toa, ela certamente estava pensando também na presença do Islã aqui. Então, também devolvo essa provocação não só para o pessoal do Islã, mas para a Camila. Como é que você via essa interação antes e como é que você vê essa potência da Vitória Santa Cruz ecoando na contemporaneidade, nessas novas expressões urbanas, enfim, mas não só. Obrigado, gente. Incrível, incrível. Bom, e a roda está aberta, assim, para quem quiser trazer perguntas, provocações, ou já para o pessoal ir respondendo e seguindo nesse debate. Mas a roda está mais do que aberta para a gente aqui coletivamente construir essa discussão. Vou começar. Não, vou começar. Vai. Não, pode ir, Tom. Eu ia puxar a Gênesis, porque eu ia falar que eu tenho bastante coisa para falar sobre isso, mas eu acho que tem uma vivência da negritude que eu não tenho, né? Especialmente no Brasil, assim, e que eu acho que esse lugar da Vitória é bastante específico, mas a vivência trans, de alguma forma, me conecta em algum lugar, nesse não lugar, né? Que eu acho que essa ideia do ritmo interior foi muito lindo de conhecer, né? Porque, embora eu não conhecia essa terminologia, essa teoria, mas eu percebo que a gente vivencia isso muito fortemente no Islã. Era como se ela estivesse descrevendo o que a gente cria enquanto Islã, essa coisa do grupo social, do ritmo interior. Tem uma coisa que você falou do silêncio também, Camila, que para mim é muito interessante. Eu percebo que o público está prestando atenção no que eu estou falando quando eu ouço o silêncio e no meio de uma multidão. Então, eu sinto isso muito fortemente quando a gente falou em lugares, sei lá, a gente falou na manifestação do Ele Não, a gente falou no Rock in Rio, são lugares que são com uma multidão, né?
mas ao mesmo tempo você ouvir o silêncio em meio a tantas pessoas, para mim é uma densidade muito forte da presença, da escuta, são coisas que a gente dificilmente compartilha fora do espaço da arte, né? Essa coisa da atenção integral, né, de alguém sobre outra pessoa. Mas a gente também compartilha com Vitória a ideia dessa eu particularmente compartilho essa coisa da escrita. Eu tenho muita dificuldade de escrever mais do que de falar. Eu gosto muito de falar em mesa, eu gosto muito de falar, mas essa coisa da escrita, de alguma forma, eu acho ela muito acadêmica e, de alguma forma, eu rompi com a academia para estar onde eu estou, né? Eu era uma pessoa que estava fazendo mestrado e não conseguia emprego na área que eu queria, que era dando aula em universidade de educação física, e larguei tudo para ser poeta e falar poesia na rua. Então, essa dicotomia da academia e da vivência, para mim, é muito evidente que ela está conectada com o racismo estrutural no Brasil, né? Então, esse preconceito com o saber, que não é um saber hegemônico, que não é o saber da academia, ele é muito forte no Brasil. Se você não fala o português correto, né, você é lido como alguém que não tem sabedoria, só que a sabedoria não está a ver com a linguagem que você usa, e a própria linguagem ela é colonizada, né? Uma vez eu fui no encontro da FLUP, onde eu conversava com um uruguaio em inglês, e aí eu penso, nossa, fomos colonizados mesmo, porque a gente não consegue, ele não entende meu português, eu não entendo o espanhol dele, e a gente está conversando em inglês, e eu acho isso grave, porque se a gente tivesse conexão nas nossas línguas, ou numa outra língua que a gente inventasse, talvez a gente pudesse fazer mesmo revolução, mas a gente fica à mercê da língua como barreira, né? E aí o problema das coisas muitas vezes está relacionado ao território, né? Quem cria esses territórios, quem cria essas barreiras, são formas da gente não se conectar coletivamente para transformar o mundo, que é o que a gente precisa. Gênesis, você quer falar? Não, pode falar, Camila. Eu estou muito emocionada, não sei se eu vou conseguir falar alguma coisa que faça sentido assim, tão emocionada, estou arrepiada. E eu achei linda a conexão, assim, eu trouxe a Vitória porque ela é muito querida e ela é muito importante nos meus processos de construção da minha identidade como mulher negra e como latino-americana negra. E, para mim, a Vitória e as expressões culturais afro-peruanas têm sido uma mediação para eu lidar também com os meus traumas da minha identidade negra brasileira, que eu vou poupar vocês de detalhes hoje, mas que, para mim, pelo meu histórico, eu cresci numa família evangélica, que quando eu era criança era bem fundamentalista, então eu tive poucas chances de construir uma identidade negra com as minhas referências, com essas referências que Vitória diz, do ritmo interior, da cultura do seu grupo. Isso eu não tive o direito de ter acesso quando eu era criança, e hoje, como adulta, eu tento reconstruir. E a Vitória e o universo afro-peruano tem sido, para mim, uma mediação para lidar com isso, né? Com a minha história que foi roubada e foi apagada e foi silenciada, e aí que a universidade contribui com os processos de silenciamento e apagamento e de estigmatização do que seria meu. E essa conexão entre o ritmo e o silêncio que o Tom falou, eu fiquei muito emocionada, porque para a Vitória o silêncio tem um lugar muito estratégico, porque a gente não vai encontrar o nosso ritmo interior se a gente não se distancia do ritmo da sociedade capitalista moderna, e esse ritmo silencia
o ritmo interior. Então, para sair de um para outro, você precisa de uma transição, e essa transição seria o silêncio. E aí eu fico pensando nesse silêncio como uma tática de transformação em oposição aos processos de silenciamento. E aí pensar nesse silêncio como uma tática, e aí eu fico pensando nas técnicas de meditação, em que o silêncio tem um papel central, de se conectar com a sua respiração, o silêncio como forma de sentir o corpo, escutar o corpo. Isso é muito poderoso, e pensar no resultado político que isso pode ter de construir laços numa multidão, isso é muito revolucionário, né? O silêncio que conecta uma multidão pela poesia, isso é muito poderoso. E não sei, eu poderia aqui falar muitas coisas, mas eu estou muito emocionada e eu estou sentindo que em algum momento nada mais vai ter sentido. E talvez esse seja o caminho mesmo. Isso, para mim, do Islã, eu acho que é um resgate da minha ancestralidade, essa coisa do silêncio, né, que você tá dizendo. Porque quando você está numa roda e você está falando ali sua poesia e aquele silêncio, você percebe que está todo mundo te escutando. Eu acho que ali é um lugar de cura, não só pela palavra, mas também pela escuta, né? Porque a gente, como sociedade, a gente não está acostumado a escutar e a ouvir nesse silêncio. Então, eu acho que é um momento de cura, assim, impressionante. Da primeira vez que eu ouvi essa poesia da Vitória, eu explodi, assim, tipo, eu chorei muito também, porque eu senti, eu falei, cara, é isso que eu quero falar, é isso que eu gosto de falar poesia, sabe? Não só de escrever, mas esse intercurso da palavra, quando ela sai da boca e ela vai ganhando ouvidos e ritmos e formas, foi muito importante para mim. Aí eu esqueci de falar sobre a possibilidade de pensar a conexão da Vitória com o nosso contexto de hoje. E eu acho que um dos desafios que a gente tem é justamente desafiar essas fronteiras, e a gente tem várias fronteiras que a gente precisa desafiar. Uma delas é a fronteira da língua, como o Tom falou. E eu fico pensando, assim, o espanhol é muito parecido com o português, mas a gente tem muito mais contato com as produções culturais, inclusive hegemônicas, mas também contra-hegemônicas, produzidas em inglês. Então, essa desconexão do que está próximo com o que está longe, assim, o que justifica a gente não ter mais conexão com os afro-peruanos? O que justifica a gente ter mais conexão com os afro-americanos do que com os afro-peruanos? E os afro-peruanos têm conexão com a gente. Assim, a produção negra brasileira é uma inspiração para os afro-peruanos. Então, o que explicaria a nossa desconexão, nós como negros brasileiros, com os nossos hermanos afro-peruanos? E aí eu fico pensando em produções de intelectuais negras como Vitória Santa Cruz, como Lélia Gonzalez, que nos anos 70, 80 já faziam a crítica que hoje a gente nomeia de decolonial, e ficou na moda do decolonial, e o decolonial virou uma etiqueta de um determinado grupo de pesquisa, mas que elas já estavam fazendo na prática de carne e osso essa revolução de não aceitar as fronteiras entre o periférico e o hegemônico, não aceitar as fronteiras da hierarquia do pensamento intelectual em detrimento das expressões emocionais, e elas já faziam isso de uma maneira muito pioneira. E no caso peruano, o trabalho da Vitória Santa Cruz ele é reconhecido, pelo menos no movimento afro-peruano. Inclusive, esse livro, que se chama Que Ela Desenvolve a Teoria do Ritmo Interior, foi republicado esse ano, no início desse ano, e foi formado um grupo de trabalho para consolidação do legado da Vitória Santa Cruz no Peru. E existem coletivos, principalmente coletivos feministas negros, jovens,
que estão fazendo um diálogo com esse legado da Vitória Santa Cruz. Então, eu acho que esse poema é uma grande bandeira da experiência das mulheres negras na diáspora, e eu acho que ele serve como uma espécie de indicação de meios pelos quais a gente pode se conectar de uma maneira transnacional e de uma maneira afetiva e, ao mesmo tempo, revolucionária. Porque uma coisa que eu também gosto muito do poema é que o poema ele começa com Vitória sofrendo racismo, mas ele tem uma virada. Assim, o racismo não é o que define. O racismo, em algum momento, foi a sua função no momento que ela sofre racismo. Ela entende o que significa o racismo antinegro no Peru, mas ela não para aí. Então, eu acho que esse também é um indicativo importante de que o racismo e o sexismo e as outras formas de opressão, elas doem, mas, ao mesmo tempo, elas não nos definem. Nós não somos só dor. A gente cria alternativas para além da dor. Eu queria comentar que, às vezes, a gente está falando de outros países, mas, às vezes, dentro do Brasil mesmo, né, a gente poucas vezes se conecta com autores que são por conta desse lugar estrutural do racismo, né? Por exemplo, a própria Carolina Maria de Jesus recentemente, né, recebeu o título de doutora honoris causa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, tardiamente, né? Mas ainda assim tem pessoas que dizem que o que ela faz não é literatura, né? Pela forma como ela escrevia, né? Escrevia em português, então as pessoas diriam que isso não é literatura. E aí foi muito... A gente que está no meio do furacão, a gente está fazendo as coisas, né? Está fazendo o slam, nem sempre a gente tem a oportunidade de pensar as coisas, pensar o fazer, né? E essas oportunidades, como a gente está aqui hoje, ouvir a Camila falando da perspectiva histórica, traz para a gente muitos elementos sobre o pensar, o fazer. E aí eu estou na residência de pesquisa em artes do Museu de Arte Moderna do Rio. E aí eu tive uma mediação com a Raquel Barreto, né, que está fazendo a curadoria de uma exposição da Carolina Maria de Jesus no IMS de São Paulo. E ela virou para mim e falou assim: Tom, vocês não têm noção que a memória de Carolina Maria de Jesus só existe viva no Brasil hoje por conta dos slams. Então, foi forte ouvir isso dela, sabe? Saber que a gente, de alguma forma, o que a gente está construindo é também essa memória, esse legado e essa outra forma de fazer literatura, sabe? Isso é bom quando a gente consegue vir em espaços que normalmente nos são negados, né? Não sei se o Firmino quer trazer mais alguma provocação, mas eu abriria a roda. Acho que a gente pode ter a contribuição aí dos colegas e colegas por aí, né, Firmino? Isso. Bom dia a todas, todos e todos. Firmino, né? Antônio Carlos Firmino, sou do Museu São Copa Memória e História. Só queria trazer umas questões, né, que me surpreende, né? Prazer em conhecer a professora Camila, né? Eu tinha ouvido falar muito, né, do seu trabalho, né? E também o pessoal do Slam, né? Gênesis, Tom. Eu queria, porque nas duas apresentações eu senti, eu ia até falar, mas eu deixei para que eu pudesse falar, mas eu senti a arte pulsando de uma maneira muito de protesto, de espaço, né? E onde que os corpos, né, vão falando no seu jeito, nas suas mais diversas formas, não é? E aí, quando o Tom falou do Tagarela, e como a gente trabalha com memória histórica aqui na Rocinha, né, na década de 70 e 80, no jornal Tagarela, e era um megafônico, pessoal, não era um jornal, miniógrafo, não é? Ainda na época do miniógrafo, escrito às mãos, às vezes, que nem todo mundo, na época a galera não conseguia, tinha máquina de escrever, e era o megafone, não é? A primeira matéria do jornal, não é? A capa, né, principal era o megafone, não é?
uma figura convocando as pessoas para denunciarem, para, né, se colocarem de forma artística, de forma organizada, e isso me chamou a atenção porque é um jornal que ele foi muito curto, não é? E foi, aí eu falo de um jornal dentro da favela, não é? No período da ditadura, não é? E ele relata, né, as diversas manifestações, né, nessa perspectiva do direito a se colocar, não é, como eles são. Não é? E aí eu só estou trazendo isso porque eu vou entendendo, né, que é justamente esse direito de quem somos, né, esse direito de quem somos, né, e de quem diz para a gente que nós não somos o que somos. Não é? Então, essa também é uma das questões, né, que eu vi toda uma semelhança, né, e trago o Jornal Tagarela, até porque ele traz essas reflexões. Não é? E é um jornal que teve 24 edições, né, pouquíssimas edições, mas ele é importantíssimo porque foi produzido por moradores, né, que já vinham de um processo de exclusão, né, e ele tentava trazer, né, na verdade, ele fez muito bem esse papel, né, nesse período, e foi justamente relatar essas manifestações culturais pelo direito à moradia, pelo direito de quem são esses favelados, né? E eu só queria compartilhar, né, esse processo com vocês, porque eu achei assim, fantástico, né, que eu estou ouvindo aqui, e assim, eu estou aqui agora cada vez mais querendo até lembrar dos grupos aqui na Rocinha que trabalham também com slam, com rima, né, que vai nessa mesma linha, né, desse direito aí. É isso aí. Obrigado. Firmino, na época, a gente chegou a conhecer a galera da Rádio Tagarela, que eu acho que deve ser um segmento desse jornal, né? Daí na Rocinha. Cheguei a conhecer por causa do Tagarela. A gente foi fazer um slam aí com um show do Marechal na Rocinha. E aí a gente foi da Rádio Tagarela. Mas eu não sei quem criou o nome Tagarela foi o Paulo Emílio Azevedo, que é um pesquisador, e eu não sei se ele, de repente, não bebeu nessa fonte mesmo, pode ser que ele tenha se inspirado no jornal, eu não sei de onde ele tirou o nome, e agora você me trazendo isso, me faz muito sentido que possa ser daí. Maravilha, obrigado. Também fazer um compartilhamento por aqui, se me permitem. Primeiro, agradecer demais vocês, o encontro, a riqueza desse momento. Tenho certeza que para a gente, para o projeto, para as nossas ações aqui, vai ser muito significativo o que a gente está ouvindo, trocando por aqui. E aí, só pensando nisso, inclusive, tentar aqui alguns acúmulos e atravessamentos que me passaram por aqui. Primeiro, Camila, obrigado pela apresentação. De fato, é fundamental conhecer essas referências latino-americanas para o projeto que a gente está querendo desenvolver, né? Tom, passei por esses atravessamentos, por esses momentos também. Eu lembro de um encontro com organizações e outros atores de favelas e periferias da América Latina que a gente conseguiu produzir por aqui, e em alguns desses colegas da Colômbia, ali de Medellín, que tem aquele espanhol bem carregado e fala muito rápido, a gente não conseguiu se comunicar que não fosse pelo inglês, né? Também participei do momento desse e fiquei depois refletindo e, de certa forma, constrangido por isso também, né? Porque demonstra aí a colonização muito, muito nítida entre nós. E Gênesis, gostei demais de saber que você não sabia que você tinha essa questão com esse poema. Fico muito feliz de saber que você está se reapaziguando com ele, porque tem uma memória muito, muito forte com ele também, né? Não sei se está registrado por aí, mas eu lembro de você recitando esse poema em uma atividade que a gente fez na Arena Carioca de Cro para mães e familiares de jovens que tinham perdido a vida pela violência policial, e como que esse poema, nesse momento, com aquele público, foi extremamente impactante. Tenho a memória dele até hoje por aqui, a força, a contundência dele é muito, muito significativa.
Obrigado por ter trazido ele, por todos esses desafios que ele tem colocado para você, para a gente aqui, acho que é muito forte. E como admirador e acompanhante aí do seu trabalho, pensando aí a nossa continuidade do projeto, se me permitir, coloco aqui no chat o link para um outro trabalho seu, que é o Mapas para o Futuro, que você fez para o Olhares do Agora, que eu acho que é extremamente relevante, pensando nesse contexto de mulheres negras falando sobre essa perspectiva. Eu acho que é uma outra síntese fundamental que você conseguiu produzir, conseguiu criar aí com seu esforço criativo. Parabéns por isso, parabéns pelo trabalho, gente. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente hoje. Tenho certeza que vai ser fundamental para a continuidade que a gente está começando a construir por aqui. Obrigado demais mesmo. Aron, a gente tem pensado muito no coletivo sobre esse lugar. Tem um texto da J. Mombassa que fala sobre isso, que é a plantação cognitiva, que é quando você, cada vez que a gente fala um poema que está falando de uma vivência de dor, de alguma forma a gente está reencenando aquela dor de novo e de alguma forma a gente está fazendo isso para financeiramente a gente receber algum mérito, né? Porque normalmente a gente vai e recebe um cachê para isso. E é como se a gente estivesse novamente vendendo os corpos, né, dessas pessoas, né? Vendendo é uma forma de não vou dizer escravização, porque seria comparar com uma coisa que é muito mais pesada, mas é uma forma de reencenação dessa dor e que talvez isso nem sempre é saudável para o poeta, sabe? Então tem alguns poemas que de alguma forma eles vão criando na gente um incômodo, que você fala, eu não quero mais falar sobre isso, eu quero falar sobre amor, quero falar sobre afeto, quero construir outros futuros. A Gênesis traz bastante essa coisa dos mapas do futuro, pensar outros mundos. Só que muitas vezes a memória das pessoas ainda está conectada na dor e a gente precisa falar disso. Então, assim, a gente fica nesse paradoxo diariamente, assim, porque tem vários poemas que a gente fala e dói na gente, porque é difícil também se desvincular, né? Cada vez que você fala um poema desse é um gatilho que te atravessa, né? Mas eu fico também feliz da Gênesis se repactuar com esse poema, porque esse poema ele tem um papel social muito forte. A gente já recebeu várias denúncias de violência doméstica de mulheres que ouviram esse poema de Gênesis. Então ele de alguma forma faz com que a gente ajude essas mulheres e faça elas procurar instituições e organizações para apoio. Então, é uma dor, mas é também um papel social, né? Então, é sempre paradoxal, mas estamos aí. Eu gostaria de levantar uma pergunta sobre essa questão de língua que está circulando, que é uma língua, quando a gente não entende, está sendo uma coisa colonizadora. E aí eu acho um pouco fechado esse tipo de pensamento, porque como eu vejo o slam e o trabalho dos poetas, vocês estão usando língua como coisa, uma abertura, né? O fato de não entender outra pessoa porque fala outra língua, isso não é um ato de colonização, isso é talvez um ato de querer poder entender uma coisa, uma cultura e um modo de vida diferente, né? E tudo tem a ver com o que a gente está levando para esse momento. Se uma pessoa que fala inglês vem aqui e quer participar no evento e não fala português, e a gente tenta falar inglês e tenta comunicar e tem má comunicação, aí eu não vejo isso como um ato de colonização, porque é só porque tem uma pessoa que não entende, né? Eu acho que também tem aberturas imensas na língua, porque a língua é coisa dinâmica, uma coisa que é viva. E o que eu vejo com esse poema que a Camila nos mostrou, tem palavras que ela inventou, né? Ela fez um poema que não é só espanhol, ela fez um poema com ritmo, com outras coisas. Aí a gente está... Eu acho que tem um cruzamento entre a colonização e uma coisa que você precisa falar minha língua ou você não tem direito à vida. Isso é colonização, coisa bem diferente ao que vocês estão fazendo com língua, que é poesia, que é abertura, que é
uma pesquisa interna, uma coisa viva, dinâmica, que também é muito inspirador. Eu não sei se eu me fiz entender, porque quando a gente fala que é uma colonização, é porque no Brasil não existe só pessoas que falam português, né? São quase 300 povos nativos originários, por exemplo, que cada um tem o seu próprio idioma e que isso não é respeitado, né? Existe, por exemplo, a língua brasileira de sinais, que muitas pessoas surdas falam e alguns intérpretes, e que deveria ser ensinada para todas as pessoas para promover a acessibilidade. Então, quando eu estou falando da colonização, por que os povos originários do Brasil têm que aprender a falar português? Aí a gente está falando de colonização, eu estou matando a cultura desses povos, é etnocídio, né? Mas aí isso também impede, por exemplo, que as pessoas se conectem sem que o opressor saiba, né? Se a gente quisesse fazer uma revolução, então, se eu falo a língua que o opressor colonizou, eu de alguma forma não consigo falar em código. Só que os códigos também são muito ricos, né? O próprio português, a própria linguagem do pajubá, não sei se vocês já ouviram falar, que é uma linguagem que as travestis falam, né? Que ela é oriunda do Iorubá. Então, são formas de sobrevivência, né? São formas de falar em código, e eu acho isso muito rico também. Tem um poema de um amigo, que é o 4O, que ele fala assim: bicicleta não é erro de português, o erro de português foi a colonização. Então, é sobre isso que a gente está falando, sobre esse apagamento das possibilidades de outras línguas e sobre essa conexão, porque talvez nas línguas afro-latinas, né, se a gente está falando de Abya Yala, que é essa ideia do continente, né, como um todo, talvez mesmo que a gente não falasse a mesma língua, mas talvez a gente pudesse estar mais próximo. E eu acho que a gente está distante por conta desse apagamento etnocida, né, que foi feito, nesse sentido que eu estava falando. Eu acho que a gente sempre tem a capacidade, apesar dos processos de violência sistêmicos que a gente precisa lidar, a gente também tem a capacidade de se reinventar diante das violências. E isso não quero soar romantizando, romantizar as experiências de violência, mas eu estou pensando particularmente na minha conexão com o Peru, e especialmente com a produção cultural, as expressões culturais afro-peruanas e as possibilidades que eu tenho de me expressar de uma forma mais livre como mulher negra, por meio das conexões afro-peruanas com as quais eu tenho estabelecido, justamente porque ainda é difícil para mim lidar com os traumas e as dores do que representa ser uma mulher negra brasileira no Brasil e os sistemáticos processos de silenciamento e apagamento da minha existência, da minha voz, do meu corpo. Eu acho que, no fim das contas, essas são reinventar possibilidades de revolução e de transformação diante desses cenários hostis que a gente enfrenta, é o caminho que permitiu que nós chegássemos até aqui. E eu acho que é o que vai levar a gente para o futuro. Assim, eu também não vejo muitas outras opções. Ao mesmo tempo, eu fico pensando o quanto nós também podemos ser flexíveis, e essa flexibilidade ela pode acontecer por meio da produção cultural. Então, por exemplo, se nós tivermos mais contatos na vida cotidiana com o espanhol, provavelmente a gente vai conseguir entender mais espanhol do que se a gente nunca ouvir e só ouvir no momento que encontra uma pessoa que fala espanhol. Em 2019, eu fiz uma pesquisa com um grupo de poesia falada do Bronx, aqui em Nova York, e parte importante da minha pesquisa era ouvir os poemas, e os poemas eu assistia no YouTube,
e no início eu ficava muito frustrada porque eu não conseguia entender os poemas por completo. Sempre existiam palavras que eu não conseguia entender completamente. Mas depois de algumas semanas ouvindo muitos poemas do grupo, eles se chamam The Peace Poets, de ouvir todos os dias pelo menos 10 poemas do Peace Poets, eu percebi que eu mudei. Assim, a minha capacidade de sentir mudou, a minha capacidade de me expressar emocionalmente mudou, e eu fico arrepiada falando disso. E, no fim das contas, eu pensei assim, talvez não entender não seja um problema, porque talvez eu esteja tendo a experiência de sentir, assim, que a compreensão intelectual não é a única maneira de eu me conectar, inclusive de fazer pesquisa. E depois dessa experiência de mergulhar na produção do The Peace Poets, eu me dei conta de que eu comecei a escrever poesia, e eu nunca escrevi poesia na minha vida, e eu me lembro de um caso específico que eu estava com muita raiva e que a maneira como eu consegui expressar essa raiva foi através de uma poesia, e uma poesia em inglês, e eu escrevi com o meu inglês, então eu tenho certeza que tem erros, eu tenho problema com as preposições, com certeza tem problemas com as preposições, e eu apresentei esse poema num sarau, também no Bronx, que um amigo mexicano organiza, e eu fui assim, super tímida, assim, desculpa, gente, eu não sou poeta, desculpa. E o público adorou o meu poema. E para mim foi uma experiência muito revolucionária todo esse processo. Eu não teria escrito um poema se não fosse a minha imersão na produção do The Peace Poets. Eu nunca tive contato com poesia na minha vida. Então, eu acho que as nossas capacidades de criar, elas são tão amplas, e que o que nós podemos fazer é nos expor, sempre questionando as barreiras que nos são impostas em diferentes dimensões. E a língua, ela pode ser uma barreira, mas, ao mesmo tempo, ela pode ser potência. Sim, e no Islã, não sei se vocês já viram alguma batalha internacional, assim, normalmente eles colocam a legenda, né, do poema no idioma do poeta, no idioma do evento, e normalmente são 2 ou 3 traduções. Atrás vai passando um PowerPoint com a letra do poema, e a gente vai falando na frente. E é difícil acompanhar, porque ou você lê a letra ou você presta atenção no poeta, né? Então, normalmente, a gente presta atenção no poeta, porque a expressão do corpo, ela já diz muita coisa, né? Então, eu também acredito nisso, que não é o idioma que vai ser barreira para a linguagem, a não ser que você, de alguma forma, esteja hierarquizando isso. E eu acho que é nesse sentido que eu acho que eu também queria falar. Porque por que a gente se interessa por poetas, sei lá, dos Estados Unidos, mas não se interessa por poetas latinos? Aí, de alguma forma, eu estou hierarquizando isso, né? Eu recentemente, essa coisa do online é muito legal, né? Eu participei de 2 eventos latino-americanos, né? Eu fui no Slam Queer do México, depois eu fui no Slam Recife, que é o mesmo Slam, são pessoas trans do México, e aí eu participei desse slam latino-americano, a Bia Yala, né? Então, assim, sem falar espanhol fluente, né? Eu vou no meu portunhol. E essa experiência tem sido muito bacana também, né? Eu acho que é isso, a gente está tentando... O importante nesse lugar é a escuta, né? Se eu estou disposto a tentar te ouvir, você está disposto a tentar me ouvir, a gente vai se comunicar, e eu acho que é sobre isso também. E essa questão de hierarquia é muito importante, o que ele está levantando, Tom. Totalmente. E também eu vejo a língua, uma coisa que, quando a gente entra na língua, tem também uma entrada à sociedade, né? Esse contrato com a sociedade. Tem o que você está falando sobre dinâmicas de poder e colonização e tal, mas a língua como coisa muito íntima. O momento de entrar na língua, a gente está sempre entrando numa negociação com a sociedade, com uma certa um certo conjunto de culturas, e cada
sociedade, cada formação de língua naquele espaço também tem sua dinâmica, e sempre tem essa negociação também na hora de entrar na língua, né? Enquanto vocês estavam falando sobre essa multipotência das linguagens, né? Não só língua, mas as linguagens. E aí me vem muito o poema Performance, né, da Vitória Santa Cruz, onde ela se conecta com um grupo. Então, para mim, as primeiras palavras que eu anotei, Camila, foram palavras que traziam, de fato, a fala do corpo. Foi muito bom depois, né, eu não conhecia a Vitória, foi muito bom, obrigada por essa partilha. E foi maravilhoso poder perceber assim, o que gerou em mim, no meu corpo. Né? Assim como quando Gênesis traz as poesias dela, assim, o que provoca em mim? Qual é a linguagem que ela toca que vai para além das palavras que saem da boca, né? Então, eu acho que isso, conectado com a rua e com o coletivo, traz para mim uma potência de linguagens múltiplas que se conectam com o coletivo. Então, a gente sempre traz essa importância, né, das ações que acontecem na rua e quais os atravessamentos possíveis que acontecem quando você se coloca no seu corpo político ali como poeta e com as pessoas que estão ao redor, né? E quando Vitória, né, o filme traz isso, não somente a Vitória, mas aquelas pessoas que ajudam, que trabalham no uníssono, né, vira uma harmonia, né, uma voz só. Essa sensação que eu tive. E é uma sensação muito próxima que eu tenho quando eu estou no slam, assim, vendo as meninas, os meninos todos fazendo esse trabalho de coletivo que contamina positivamente todo o grupo, e a rua se transforma. Eu acredito que, por exemplo, vai para além da língua, se é a língua espanhola, ou um dialeto, ou inglês. Isso fica muito forte, assim, né, da gente refletir, né, do ponto de vista identitário, cultural, quais linguagens possíveis para fazer essa conexão entre nações, entre sociedades mesmo. Eu acho que um elemento que é central em toda essa conversa e que eu acho que é urgente na academia que se torne não só um debate teórico, mas um debate efetivo, é o lugar do corpo, da reação do corpo, das emoções diante dos fenômenos. E aqui a gente está lidando com a poesia, mas a gente pode levar essa reflexão para todas as... Na verdade, não é reflexão, porque reflexão continua concentrado na cabeça. E um dos grandes problemas da produção intelectual é fazer a gente acreditar que a cabeça vai dar conta de tudo. E o nosso corpo ele é muito grande, assim, por que vai estar tudo concentrado só na cabeça? A cabeça é muito pequena diante de todo o corpo. E essa analogia do tamanho da cabeça para o resto do corpo pode soar boba, mas ela é muito, muito poderosa para a gente se dar conta do quanto os saberes acadêmicos eles são limitados e, ao mesmo tempo, pensar como a gente pode usar a academia ao nosso favor para revolucionar e questionar essa centralidade da cabeça, a hierarquia na produção dos conhecimentos. E aí, uma das coisas que eu tenho feito na minha produção acadêmica e que hoje está ocupando um lugar de bastante centralidade, principalmente agora que minha imersão na dança e minha experiência fazendo essa pesquisa com o The Peace Poets, reconhecer o meu corpo como o meu corpo inteiro e minhas emoções como a minha unidade de análise. Então, a minha análise sobre o mundo não é só sobre teorias, ferramentas teóricas, mas como essas ferramentas teóricas elas me preparam, inclusive subjetivamente, para estar no mundo, e estando no mundo, fazendo as leituras de como o meu corpo reage diante do que acontece.
E aí eu acho que essa é uma ferramenta muito poderosa, principalmente para grupos e pessoas periféricas, com diferentes experiências periféricas, em que nós somos sistematicamente ensinados a produzir e não ter tempo para sentir. Produzir, seja intelectualmente, produzir de diferentes maneiras. E aí eu fiquei pensando no que o Tom falou sobre o lugar da dor na poesia e como cada vez que o poeta, poeta recita como uma forma de reviver aquela dor, isso é algo muito profundo e que, se os artistas não têm cuidado, isso em alguma medida também afeta os acadêmicos. Mais uma vez a gente vai estar, e o Tom também já falou isso, reproduzindo uma lógica de exploração, de alta produtividade, que termina tendo como resultado a nossa desumanização. Então, escutar o corpo, escutar o ritmo interior, para mim, tem sido uma ferramenta de análise da realidade, de denúncia contra as microagressões que expressam as estruturas de poder que me afetam transnacionalmente, e, ao mesmo tempo, uma forma de cura, assim, parar e dizer não, dizer eu não vou fazer, dizer eu não vou escrever, eu não vou fazer isso. Para mim, tem sido uma ferramenta muito poderosa de me conectar com o meu ritmo interior e dizer hoje eu vou dançar, hoje eu não vou para esse congresso, hoje eu vou dançar. Tem sido minhas estratégias políticas e acadêmicas de ocupar esse mundo transnacional que pode ser também muito perverso. E só complementando, Camila, como o patriarcado é mental, né? Eles destroem e intoxicam, principalmente nós mulheres, pessoas trans, a partir das palavras. Como as palavras são tóxicas e quão é estratégico para o patriarcado danificar o corpo. Porque a primeira coisa que para é o corpo. São as dores que estão no nosso corpo e o nosso desejo do ir e vir. Assim. Então, eu fico pensando muito sobre isso, assim, há muito tempo também, assim, eu me conecto muito com o que você está trazendo, porque é uma forma tóxica de dominação que ela é quase que silenciosa, que você só vai percebendo ao longo do tempo. Então, isso. Muito bom. Eu ia falar que, na minha formação em educação física, né, isso é uma coisa que a gente sempre pensa, porque essa dicotomia corpo-mente, né? E depois entendendo que, assim, a criança aprende com o corpo inteiro, né? A criança não aprende só com a cabeça. E aí botar a criança sentada para aprender é praticamente impossível. Quem já foi professor sabe disso. Então, assim, na educação física, a gente entende que a criança aprende com o corpo inteiro. Só que é humano quem aprende com o corpo inteiro, não é só a criança. A gente vai perdendo isso porque a gente vai sendo controlado, dominado, né? De alguma forma, treinado a isso. Só que esse pensamento de que o pensamento é hierarquicamente superior ao corpo, ele é também racista, no sentido de que quem manda, quem pensa, quem idealiza, né, é quem está no lugar de poder, e quem executa, quem carrega as coisas, quem constrói, é quem está no lugar de subserviência. Então, muitas vezes, as nossas artes, que englobam o corpo, a dança, o esporte, normalmente são vistas como lugares de subserviência, porque são lugares do corpo, né? Então, por isso, o artista não é valorizado, o ator, todo mundo que usa o corpo não é valorizado. E, ao mesmo tempo, é estereotipado, né? Onde o menino preto sempre vai ser o jogador de futebol, porque ele não vai conseguir ser médico. E aí você está hierarquizando o futuro das pessoas, né? Estereotipando tanto a ponto de criar uma ideia de que não há futuro possível. E aí eu volto a falar do Memória de Futuro de Gênesis, assistam, porque é muito legal, porque fala disso, Gênesis, do Memória de Futuro, qual é esse conceito aí que você criou, amiga? Falar o quê? Mapas para o futuro ou memórias do futuro, amigo? Não entendi. Falar sobre Memória do Futuro, o que é? Memória de futuro é a gente visualizar
Eu acredito que a linha do tempo não é linear, então a gente, como eu tenho no meu corpo DNA dos meus antepassados, eu acredito também que eu tenho do meu futuro, né? Esse DNA também está no meu, esse DNA do futuro também está no meu corpo aqui presente. Então, quando eu penso no futuro, quando eu posso criar memórias de futuro, eu posso criar memórias onde eu visualizo o que eu quero ser, e é sempre bom, né? É sempre o corpo preto. O corpo preto num lugar de cuidado. E eu acho que é isso, assim, eu não me perco um pouco para falar disso ainda, mas assistam Mapas para o Futuro, quem puder, meu programa de entrevista está lá no YouTube também. Eu caí aqui, eu não sei se estou interrompendo alguém. Estava no meio de uma fala. Desculpem se isso está acontecendo. Estou aqui com os problemas das tecnologias. Mas a gente está se aproximando do fim oficial do horário combinado, né? É muito triste ter que acabar assim. A gente fica assim frustrado porque poderia continuar por horas aqui. A potência está incrível, assim, quantas trocas, quantos saberes. Mas tenho certeza que a gente sai também crescido desse encontro, né? Acho que o encontro tem essa potência de nos tornar diferentes, né? De nos fazer sair diferentes. Então, assim, realmente agradecer demais a presença de todos aqui. Infelizmente, a gente não vai poder continuar por muito tempo, né? Mas eu também aproveito para passar a bola para o Fernando, para a Ana, para as Anas, para a Aruan, se quiserem também trazer alguma complementação para a nossa conclusão, e depois acho que a gente pode deixar nossos convidados e convidados fazerem uma palavra final, se vocês acharem que é por aí. Sugestão, poderia todo mundo abrir as suas câmeras para uma foto? Eu gostaria de agradecer todos e todas e todas e também avisar que nosso próximo encontro vai ser no dia 29 de outubro com a Bahia Munen, que é pesquisadora e professora que trabalha com refugiados, imigrantes palestinos no Rio de Janeiro e em São Paulo, no Brasil. E ela vai também voltar participar da próxima oficina, e todos sejam bem-vindos para participar na conversa. Vai ser, de novo, uma conversa íntima para discutir nossas prioridades teóricas, práticas do corpo, gestos, né? Afeto. Acho que a palavra-chave de hoje é afeto, né? Como a linguagem leva a gente a ter afetos que não tem palavras, mas que deixa a gente com muitos pensamentos para o futuro. Talvez um dia a gente vai chegar a ter palavras para esses afetos, né? Muito obrigada. Eu passo a palavra para os outros para contribuírem suas conclusões, o que quiserem. Bom, muitíssimo obrigado aos participantes. Camila, obrigado pela apresentação da Vitória Santa Cruz. Tom, maravilha, tua fala. Eu me vi em várias falas aqui. Eu, como você, eu prefiro muito mais falar do que escrever também. Eu entendo essa plasticidade da fala. E, Gênesis, muito obrigado por ter trazido essa questão da cura pela palavra, porque se conecta muito com a ideia que a Camila trouxe também da família de origem, né? De a gente ter essa experiência lá atrás e o movimento acaba cobrando a gente de uma coisa que a gente nem sabe que está participando ainda. Então, muitíssimo obrigado pela participação e parabéns pela aula de vocês. Eu quero agradecer o convite, foi uma manhã assim, maravilhosa, estou super emocionada. E quero agradecer a oportunidade de conhecer
pessoalmente, não, né? Online, o Gênesis e Tom, realmente foi uma troca assim. Ai, estou muito emocionada e eu realmente acredito no poder transformador da arte. Então, só tenho que parabenizar esse trabalho incrível que vocês fazem, assim, que é realmente muito poderoso. É realmente uma tecnologia de transformação que não tem, acho que não tem nenhuma linguagem só que dá conta. Assim, realmente a gente precisa de muito ao mesmo tempo para viver a experiência por inteiro. Então, obrigada por essa oportunidade. Eu também vou levar principalmente a concepção da escuta, o poder da escuta, o que significa o poder da escuta dentro do silêncio. Acho que essa é a lição que eu vou levar hoje para casa, que eu aprendi com vocês. Também quero agradecer a oportunidade do convite, professora Ana Paulina Lee, uma honra estar aqui. Adorei conhecer Camila Daniel, sinto que a gente está muito conectado e espero que essa conexão se estenda para outras possibilidades e estamos à disposição também para todos e todas e todos que queiram trocar ideia com a gente, seguir pesquisando alguma coisa. Agradeço o IMS por essa conexão, né? Ana Luísa sempre colocando a gente em coisas muito legais, e é uma honra para a gente, né, atravessar fronteiras, né, poder falar do nosso trabalho numa universidade, ser reconhecido, isso para a gente é muito importante. Estou muito grato, muito feliz. Obrigado, gente. Obrigada, pessoal. Uma honra poder estar compartilhando esse momento com vocês. E muito feliz pelo meu reencontro com Camila, que conhecíamos há muitos anos atrás. Muito bonito ver esse reencontro por aqui, esse trabalho. Obrigada, Tom. Obrigada, Gênesis, pela disponibilidade. Ana Paulina, por abrir esses espaços, né, para além da América do Sul. Muito bom. Bom, muito obrigada e bom dia a todos. Até a próxima reunião. Até a próxima oficina. Até. Um abraço. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Um abraço. Tchau.